Saudações a todos. Hoje nós vamos estudar o controle de constitucionalidade. Praticamente uma das últimas aulas do nosso conteúdo. O controle de constitucionalidade, ele está previsto no artigo 103 da Constituição. Eu vou ler para os senhores. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Parágrafo 1º diz assim: o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. A declaração de inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou o texto impugnado. Bom, isso aqui é o que está na Constituição. Aí vocês não entenderam nada. Outra coisa é o que eu coloquei no plano, exatamente detalhando isso tudo aqui, né? Então, aqui no primeiro item, diz assim: presunção de constitucionalidade da lei. O que quer dizer isso? As leis se presumem constitucionais até que elas sejam declaradas inconstitucionais formalmente, certo? Por órgãos competentes. Isso aqui nós chamamos de princípio de presunção de constitucionalidade das leis. Vou repetir. As leis presumem-se constitucionais até que sejam formalmente declaradas inconstitucionais pelo órgão competente. Chama-se para isso presunção de constitucionalidade das leis. Então é isto que vocês vão colocar nesse item 1, que tem assim: presunção de inconstitucionalidade das leis. Aí vocês colocam: as leis presumem-se constitucionais até que venham a ser formalmente declaradas inconstitucionais por um órgão competente para tal. Aí abram aspas. Princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Vou repetir. Princípio da presunção de inconstitucionalidade das leis. Muito bem. Vocês devem estar com o plano em mãos. Aí nós vamos ter aqui
Formas de inconstitucionalidade. Aí você tem no ponto 2.1, você tem inconstitucionalidade por ação. Esta inconstitucionalidade por ação, elas compreende inconstitucionalidade por motivos formais e inconstitucionalidade material, certo? Então, isso aí são as formas de inconstitucionalidade. Nessa forma de inconstitucionalidade por ação, você anota assim: é a produção de atos legislativos ou normativos que contrariem dispositivos constitucionais. Em seguida, a inconstitucionalidade por ação pode ser por motivos formais ou por motivos materiais. Por motivos formais ou por motivos materiais. Muito bem. Contrariedade por motivos formais. Quando o Poder Legislativo elabora uma lei, ele cumpre uma tramitação, não é? Apresentado o projeto, passa pela Casa Iniciadora, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para a Casa Revisora, não é isso? Depois vai para plenário. Se for um projeto de lei ordinária, é maioria simples. Se for um projeto de lei complementar, é maioria absoluta. Depois de aprovado, vai para o presidente, que pode sancionar ou vetar. Para sancionar ou vetar, ele tem um prazo de 15 dias. Se nesses 15 dias ele não se manifestar, o projeto é considerado sancionado, chama-se sanção tácita, pelo silêncio do presidente. Então, isto tudo é uma formalidade. Se contrariar um desses elementos da formalidade, então nós podemos ter uma inconstitucionalidade por ação. Vamos imaginar que o projeto de lei seja de lei complementar. Tem que ser aprovado por maioria absoluta. E aí ele é aprovado por maioria simples. Está errado. Maioria simples é usado para a lei ordinária. Então aí já está contrariando um princípio formal. Já é um motivo para inconstitucionalidade por ação, certo? Agora, inconstitucionalidade material é a produção de normas que vai de encontro ao próprio conteúdo da norma constitucional. Por exemplo, a Constituição diz assim: não será objeto de apreciação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então não se pode apresentar projeto sobre isso. Vamos dizer que seja apresentado um projeto para mudar a forma de Estado do Brasil, deixar de ser um Estado federal para ser um Estado unitário. Isso é um exemplo absurdo, mas para vocês entenderem. Então aí estaria contrariando a própria Constituição no seu aspecto material, que proíbe isso aí. Então seria uma inconstitucionalidade por motivos
por motivo material, né? Inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade formal é quando fere a tramitação da lei. E a inconstitucionalidade material é quando fere um dispositivo que está na própria Constituição. A Constituição proíbe alterar a forma de Estado, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Ocorrido isso, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade por ação, por motivo material. E se fugir aos princípios que deve seguir, as formalidades que deve seguir o projeto, aí nós estamos diante de uma inconstitucionalidade por ação, por motivo formal. Quer dizer, deixou de ser cumprido os princípios estabelecidos pela tramitação legislativa, que é fruto do processo legislativo, que é o processo de elaboração das leis. Então vocês vão colocar assim: inconstitucionalidade por ação é a produção de atos legislativos ou normativos que contrariem dispositivos constitucionais. Em seguida, a inconstitucionalidade por ação pode ser por motivos formais ou materiais. Aí vamos. Inconstitucionalidade por motivos formais. Aí vocês escrevem: ocorre quando o ato é produzido por autoridade incompetente ou em desacordo com as formalidades legais, como prazo, vírgula, ritos, etc. Agora nós vamos inconstitucionalidade material. É a produção de atos legislativos ou normativos que desrespeitem o próprio conteúdo das normas constitucionais. No 2.2, nós temos inconstitucionalidade por omissão. Então, entendam bem, olha. Vou voltar aqui para o plano, para você entender. Se você não entender o plano, você não entende a aula. Então, aqui no item 1, eu disse o que é presunção de constitucionalidade das leis. Eu defini. Eu disse que as leis presumem-se constitucionais até que sejam formalmente declaradas inconstitucionais por um órgão competente para tal. Aí fiz um ponto de seguida e disse que isso aí quer dizer princípio de presunção de constitucionalidade das leis. Muito bem. Aí eu fui para formas de inconstitucionalidade, no item 2. Aí, no item 2.1,
nós temos inconstitucionalidade por ação, que pode ser uma inconstitucionalidade por motivos formais ou pode ser uma inconstitucionalidade por motivo material. E agora nós temos a inconstitucionalidade por omissão. Então, sintetizando, as formas de inconstitucionalidade pode ser inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por ação pode ser por motivos formais ou por motivos materiais. E a inconstitucionalidade por omissão, correto? É a não elaboração de ato legislativo que possibilite o cumprimento de um dispositivo da Constituição. Por exemplo, vamos aqui, olha. Artigo 37. Artigo 37, inciso 7. Olha aqui. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Isso aí é na administração pública. Até hoje essa lei não saiu. Quando o funcionário público faz uma greve, ele começa a fazer acordo. O tribunal declara ilegal e tal. Por quê? Porque não fizeram uma lei para regulamentar este dispositivo aqui, que é o inciso 7 do artigo 37. Então, isso aqui é uma inconstitucionalidade por omissão. Deixou de ser produzida esta norma por uma omissão de quem teria competência para apresentar esse projeto. Então, coloque assim: inconstitucionalidade por omissão é a não elaboração de atos legislativos que possibilitem o cumprimento de preceitos constitucionais. Aí você pode pôr como exemplo. Exemplo: direito de greve dos servidores públicos. Aí coloca entre parênteses: artigo 37, inciso 7. Fecha o parênteses. Tá? Então veja bem, as formas de inconstitucionalidade são inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por ação pode ser inconstitucionalidade por motivos formais e inconstitucionalidade por motivos materiais. Agora nós vamos para formas de controle de constitucionalidade. Nós temos o controle preventivo e temos o controle repressivo. Bom, vamos para as formas de controle. Nós temos então o controle preventivo e o controle repressivo, né? Qual é a diferença do controle preventivo para o controle repressivo? O controle preventivo, ele evita que a norma que não é constitucional entre no ordenamento jurídico.
Este controle preventivo, ele pode ser exercido pelo legislativo ou pode ser exercido pelo executivo. Quando eu falei em processo legislativo, que eu disse que um projeto de lei poderia iniciar pela Câmara ou pelo Senado, que a casa por onde inicia é chamada de casa iniciadora e a segunda casa a apreciar é casa revisora. Consequentemente, pode ser casa iniciadora a Câmara, como pode ser casa iniciadora o Senado. E pode ser casa revisora a Câmara, como pode ser casa revisora o Senado. Depende por onde começa a ser apreciado. Então, o controle é exercido pelo Legislativo, porque o projeto, quando dá entrada no Poder Legislativo, digamos, começa pela Câmara, ele vai passar por uma comissão, chamada de Comissão de Constituição e Justiça. Ela vai analisar o projeto e ver se ele não está ferindo a Constituição. Se ele estiver ferindo a Constituição, ele é arquivado. O que foi que nós tivemos aí? Nós tivemos um controle preventivo exercido pelo Legislativo. E podemos ter ainda um controle preventivo exercido pelo Executivo. Por quê? Passou na Comissão de Constituição e Justiça, foi para o plenário, discutido, votado, aprovado. Aí vai para o presidente. O presidente da República pode sancionar ou vetar. E ele pode vetar um projeto por não ser de interesse público ou pode vetar por inconstitucionalidade. Quando ele veta por inconstitucionalidade, ele está exercendo o veto jurídico. Quando ele veta por não ser de interesse público, ele está exercendo o veto político. Então, quando o presidente da República veta um projeto de lei aprovado pelo Legislativo sobre o argumento de que ele é inconstitucional, ele está exercendo um controle através do Executivo, que é o controle preventivo, evitando que esta lei ingresse no ordenamento jurídico. E o que é o controle repressivo? O controle repressivo é quando a lei já está no ordenamento e é encontrada uma inconstitucionalidade. Então ele é retirado do ordenamento jurídico, correto? Neste caso aí, nós temos um controle repressivo. A norma foi retirada por ferir a Constituição. Então, coloca: controle preventivo feito antes da elaboração, vírgula, incide sobre o projeto de lei. Em seguida, é exercido pelos poderes legislativo e executivo. Vou repetir: controle preventivo feito antes da elaboração, vírgula, incide sobre o projeto de lei. Ponto em seguida. É exercido pelos poderes legislativo e executivo. Agora vamos para o controle preventivo exercido pelo legislativo.
O legislativo exerce esse controle pelas comissões. Em seguida, toda casa legislativa possui uma comissão de Constituição e Justiça, vírgula, que tem como função primordial a verificação da constitucionalidade do projeto de lei. Vou repetir. O legislativo exerce esse controle pelas comissões. Em seguida, toda casa legislativa possui uma comissão de Constituição e Justiça, vírgula, que tem como função primordial a verificação da constitucionalidade do projeto de lei. É como eu falei anteriormente, se for detectada a inconstitucionalidade, o projeto ser arquivado, não vai mais em frente. Então já houve ali um controle preventivo exercido pelo Legislativo através da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, controle preventivo exercido pelo Executivo. O Poder Executivo exerce essa forma de controle pelo veto do Presidente da República ao projeto aprovado pelo Legislativo. Este controle preventivo do Executivo é quando o presidente veta por inconstitucionalidade. Muito bem. Agora nós vamos para o controle repressivo. No controle preventivo nós não temos lei. Nós temos apenas projeto, que deixou de ser transformado em lei, correto? Porque foi detectada uma inconstitucionalidade. Agora, no controle repressivo, a lei já está no ordenamento. É uma forma de expulsá-la do ordenamento, porque foi encontrada uma inconstitucionalidade. Então é assim. É realizado após a elaboração da lei. Ponto em seguida. Sua finalidade é retirar uma lei inconstitucional da esfera jurídica. Ponto em seguida. O Poder Judiciário exerce o controle repressivo de constitucionalidade das leis. Muito bem. Então, este controle repressivo, ele vai ser feito exatamente pelo Poder Judiciário. E aí vai entrar o Supremo Tribunal Federal, né?
Agora nós temos critério de controle. Nós temos o critério do controle difuso e temos o critério do controle concentrado. O critério do controle difuso, ele pode ser feito por qualquer tribunal ou por qualquer juízo. É o entendimento do juiz ou do tribunal que aquela lei está ferindo a Constituição. Então, ele exerce esse poder de não aplicar a lei. O controle concentrado, ele é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que declara que a lei é inconstitucional. E aí o Senado retira de vigência. Muito embora na legislação brasileira não seja comum o controle difuso, mas o juiz pode usar. Mas, em regra, o juiz fica esperando a manifestação do Supremo, que aí já é um controle concentrado. E o Supremo é o fiscal da Constituição, é o vigilante da Constituição. Está sempre alerta, evitando que ela seja aviltada por normas que lhe sejam contrárias. Então, coloque: difuso, o controle da constitucionalidade é exercida por todos os integrantes do Poder Judiciário. Repetindo, o controle da constitucionalidade é exercido por todos os integrantes do Poder Judiciário. Concentrado, o controle da constitucionalidade é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Nós temos agora efeitos da decisão. Nós temos os efeitos interpartes e temos os efeitos erga omnes. O que vem ser os efeitos interpartes? É quando os efeitos só atingem as pessoas que fazem parte da relação processual. E quando é que os efeitos são erga omnes? É quando os efeitos têm uma consequência que atinge a todos. Erga omnes quer dizer todos. Então coloque: interpasses. A decisão produz efeitos somente entre as partes, vírgula, para as pessoas que participaram da relação processual. Vou repetir. A decisão produz efeitos somente entre as partes, vírgula, para as pessoas que participaram da relação processual.
erga omnes, a decisão produz efeitos para todos. A decisão produz efeitos para todos. Natureza da decisão. Nós temos a decisão ex tunc e a decisão ex nunc. A decisão ex tunc quer dizer ela retroage e a ex nunc não retroage. Então coloque natureza da decisão ex tunc. A decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei é retroativo, alcançando a lei e todas as suas consequências jurídicas desde a sua origem. Vou repetir. Ex tunc. A decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei é retroativo, vírgula, alcançando a lei e todas as suas consequências jurídicas desde a sua origem. Ex nunc. A decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei não é retroativa, vírgula, produzindo efeitos a partir da sua publicação. Nós vamos agora para os legitimados, quer dizer, quem pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Quem é legitimado para propor uma ação de inconstitucionalidade, né? As pessoas que podem ingressar com a ação. Aí nós temos aqui, olha, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória. Aí pode apresentar o presidente, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional. Essas são as pessoas que estão legitimadas para apresentar uma ação, entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Muito bem. Esses legitimados, eles estão divididos em dois tipos. Na OAB passada caiu uma pergunta sobre este assunto. Nós temos os legitimados temáticos e os legitimados universais. Os legitimados
temáticos, eles devem demonstrar a relação entre os objetivos institucionais e objetivos da ação. Interesses específicos, tá? Bom, interesses específicos, deve demonstrar interesses específicos. Então, quem são os legitimados temáticos? Aqueles que só podem entrar com ação se tiverem interesses específicos. São a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tem que demonstrar o interesse específico na ação. Outro, que tem que ter legitimidade temática, o governador de estado ou do Distrito Federal. E outro, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Os demais são legitimados universais. O que quer dizer isso? Não é preciso ter interesse específico na causa. Então, legitimados temáticos são aqueles que têm que demonstrar interesse específico. Quem são eles? Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Governador de estado ou do Distrito Federal. E confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Se eles não provarem o interesse específico, eles não podem entrar. Os demais podem tranquilamente, porque são legitimados universais. Não precisam demonstrar interesse específico sobre o assunto abordado. Então, coloquem aí. Legitimados. Aí tem 7.1. Temáticos. Coloque. Devem demonstrar a relação entre seus objetivos institucionais e o objetivo da ação. Abram parênteses. Interesses específicos. Feche o parênteses. Em seguida, são legitimados temáticos. 2 pontos. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ponto e vírgula. O governador de estado ou do Distrito Federal. Ponto e vírgula. As confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Vou repetir. Devem demonstrar a relação entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Abram parênteses. Interesses específicos. Feche o parêntese. Ponto em seguida. São legitimados temáticos. 2 pontos. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ponto e vírgula. O governador de estado ou do Distrito Federal.
ponto e vírgula. A confederação, ou melhor, as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados temáticos. Universais não precisam demonstrar interesse específico sobre o assunto abordado. Repetindo, não precisam demonstrar interesse específico sobre o assunto abordado. Ficamos aqui. Concluiremos na próxima aula.